Bom, de repente você iniciou seu tratamento com aparelho fixo, fez a instalação do aparelho, e aí você percebeu que algum tempo depois os seus dentes começaram a ficar mais amarelados, ficaram até manchados de repente, tá? E aí, será que o aparelho fixo, ele pode manchar e pode amarelar os dentes? Vamos discutir aqui esse assunto, então fica comigo até o final, porque essas informações são muito importantes. Então vamos lá. Primeiro, o aparelho em si, ele não tem a capacidade de amarelar os dentes ou manchar os dentes. Mas o aparelho funciona como um potencializador para o aparecimento desses problemas que acontecem por os motivos que eu vou falar aqui. Primeiro, o aparelho, ele é um corpo estranho. Você que me acompanha aqui no canal já me viu falando diversas vezes sobre isso, mas é sempre bom repetir, tá? O aparelho, como ele é um corpo estranho, acumula bastante alimento em cima dele. E aí as pessoas, geralmente, elas não higienizam muito bem. Não higienizam muito bem os dentes. Até escovam, mas escovam da forma que faziam quando não usavam aparelho. E essa escovação ela não pode ser feita dessa maneira. Ela tem que ser feita de uma outra maneira, dá um pouco mais de trabalho, certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica em detalhes. Você pode estar clicando para assistir o passo a passo de higienização com o aparelho, que é diferente, tá? Dá realmente um pouco mais de trabalho. Por quê? Quando você passa a escova, devido ao aparelho estar na frente, ela não consegue alcançar muito bem, principalmente as regiões entre os dentes. Então a pessoa ela utiliza a escova apenas e de uma forma bem rápida, não higieniza ao redor do aparelho, porque se você ver esse meu vídeo que eu falei, né, eu estou explicando em detalhes, né, é importante que você faça uma angulação com a escova para escovar, né, entre o aparelho e o dente, porque nessa região vai acumulando muito alimento e essa placa ela se solidifica com o tempo e vai ficando numa tonalidade amarelada. E aí é por isso que muita gente tem a impressão de que o dente ficou mais amarelo, mas é por conta do acúmulo de placa bacteriana que é mais amarelada. A placa, o tártaro, ele tem uma coloração mais amarelada. Então, tanto a placa como o tártaro, eles dão ao dente essa impressão dele estar mais amarelo. Mas é simplesmente por falta de higiene. Agora fica comigo que eu vou falar mais na frente como resolver, tá? Agora vamos falar a questão também do manchamento. Existem pessoas, tá? Isso aí varia muito de pessoa para pessoa. A gente vê isso na prática. Tem pessoas que têm uma facilidade maior de ter cáries, certo? Isso aí por uma questão mesmo, às vezes, genética. Lógico que se a pessoa não escovar, não higienizar, vai ter cárie. Mas algumas pessoas têm mais facilidade em desenvolver. E aí, essas cáries, elas se desenvolvem geralmente aonde? Ao redor do aparelho. Então, a pessoa, né, ela acaba desenvolvendo as manchas brancas, que é o estágio inicial da cárie, ao redor do aparelho. Então, o dente, muitas vezes, ele pode ficar até manchado. E essas manchas, dependendo da gravidade, se a cárie já estiver ali no estágio mais avançado, ela não recupera só. É preciso fazer um procedimento restaurador, tirar essa parte branca, através de um procedimento restaurador e colocar uma resina da cor do dente. Então não é o aparelho que deixa os dentes amarelos e manchados, e sim porque se você não fizer a higienização correta, eles podem ficar dessa maneira devido ao acúmulo de placa bacteriana. Agora que os seus dentes estão mais amarelados, você já sabe qual é o problema, como resolver. Bom, aí é importante que você faça inicialmente uma limpeza no dentista, porque muitas vezes esse tártaro ele não vai sair, por mais que você veja o meu vídeo de higienização completa, tá? Que está aparecendo aqui. Por mais que você faça a higienização, às vezes essa placa já se calcificou, já se solidificou, ela não vai sair mais com escova. Então o primeiro passo é consultar o seu dentista clínico, fazer uma limpeza completa, uma raspagem de tártaro, aí você vai zerar, tá? Essa questão vai deixar os dentes limpos, novos, novamente. E aí uma vez que eles estão totalmente limpos, cuide bem da higienização para que não volte a ter esse problema. Para evitar isso, o segredo é controle. É fazer a higienização preventiva, porque uma vez que passa alguns dias você não usou o fio dental, não escovou, essa placa ela já se calcifica e ela já não sai mais com a escovação. Ficou claro? Então, se você quiser higienizar corretamente, aprender como fazer passo a passo o seu aparelho, clica aqui nesse vídeo que ele está bem interessante, bem completo. Então é isso, obrigado por assistir, até o próximo vídeo.